Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos iniciar o estudo da tabela periódica e vamos começar investigando alguns aspectos históricos relacionados a esse importante item da química. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos aspectos históricos relacionados ao desenvolvimento da tabela periódica, eu quero te mostrar aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 17. Estamos estudando a eletrosfera. Nós já vimos em aulas anteriores os cientistas importantes relacionados às descobertas da eletrosfera, os orbitais atômicos e moleculares, e estamos estudando a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Dentro da distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, nós já estudamos os fundamentos, os números quânticos e vamos começar a estudar hoje a tabela periódica. Em aulas futuras, estudaremos a formação de íons e dentro da formação de íons, estudaremos as ligações químicas. Dentro do assunto tabela periódica, nessa aula estudaremos os aspectos históricos e nas próximas aulas estudaremos os aspectos gerais da tabela periódica. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já sabe aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar dos conceitos dessa aula. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura daquilo que nós estamos estudando dentro da distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling. Nessa aula, nós vamos começar a estudar a tabela periódica e vamos ver nessa aula os aspectos históricos e nas próximas aulas veremos os aspectos gerais da tabela periódica. Dentro dos aspectos históricos, eu quero citar para você 7 cientistas importantes. O primeiro está em 1661 e é Robert Boyle, com a publicação do livro O Químico Cético, que traz os fundamentos do método científico. Em 1789, nós temos Antoine Lavoisier, com o Tratado Elementar de Química, que é uma publicação com a lista de 33 substâncias elementares, ou seja, substâncias que não poderiam ser decompostas por reações químicas. Em 1817, com Johann Wolfgang Dubheiner, a determinação das leis ponderais da química, o avanço das teorias atômicas e o cálculo da massa atômica relativa permitiram que Dubheiner organizasse os elementos conhecidos em grupos de 3 elementos que possuíam características químicas parecidas. Essa organização ficou conhecida como Lei das Tríades. Em 1862, Alexandre-Émile Beguier de Champ-Courtois, também baseado na massa atômica relativa, Champ-Courtois publicou uma espécie de tabela periódica, chamada de parafuso telúrico, com os elementos conhecidos na época. Foi o primeiro a notar a periodicidade dos elementos químicos. Em 1870, temos Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev propôs organizar os elementos químicos em colunas, ordenando-os pela massa atômica relativa, colocando na mesma coluna os elementos com características semelhantes. Mendeleev deixou alguns espaços em sua tabela para os elementos faltantes, prevendo as características de elementos ainda não descobertos, e também organizou os elementos de forma não intencional em ordem crescente de massa atômica. Em 1913, temos Henry Moseley. Com base nos avanços na área das teorias atômicas, Moseley propôs organizar os elementos em colunas, tal como havia feito Mendeleev. Entretanto, organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Por fim, em 1923, temos Olaf Groves Deming. A tabela periódica atual é fruto da publicação de Deming, que organizou os elementos conhecidos em 18 colunas, as quais chamou de grupos ou famílias, e também em 7 linhas horizontais, as quais chamou de períodos. Muito bem, vamos agora fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria.
Segue para o enunciado. Olha o enunciado da questão. Com base nos fatos históricos envolvendo o desenvolvimento da tabela periódica dos elementos químicos, analise as proposições colocadas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu resolver? Vamos corrigir. Primeira proposição. Johann Wolfgang Dubheiner foi o responsável por desenvolver um modelo de organização dos elementos em grupos de 3 elementos que possuíam características semelhantes. Essa organização ficou conhecida como Lei das Tríades. Essa proposição é verdadeira. Segunda proposição. Alexandre Emile Beguier de Chancourtois, com base no conceito de massa atômica relativa, formulou uma maneira de organizar os elementos que levava em consideração a periodicidade dos elementos. Essa proposição também é verdadeira. Terceira proposição. Dmitri Ivanovich Mendeleev foi o primeiro a propor a organização dos elementos químicos em colunas. Em seu modelo de organização, os elementos eram colocados em ordem crescente de massa atômica relativa. Essa proposição também é verdadeira. Quarta proposição. Henry Moseley, levando em consideração os avanços obtidos no campo da atomística, organizou os elementos químicos em colunas e os colocou em ordem crescente de número atômico. Essa proposição também é verdadeira. E quinta proposição, Horace Groves Deming foi o responsável por organizar os elementos tal como os encontramos hoje na tabela periódica, distribuídos em 18 colunas e em 7 períodos. Essa proposição também é verdadeira. Com isso, a resposta correta está na letra E. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem os aspectos históricos relacionados ao desenvolvimento da tabela periódica que nós estudamos nessa aula. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando a tabela periódica e vamos começar a estudar os blocos da tabela periódica. Não perca! E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!